Olá para você que está assistindo o nosso podcast Sambando na Conversa. Meu nome é Thiago, estou aqui com os outros mediadores Adriano e Giovana. Hoje vamos falar sobre as origens do carnaval brasileiro. Essa festa que atrai milhões de pessoas todos os anos, tem origens em diversas culturas, mas no Brasil se transformou, ganhando elementos africanos e também indígenas. Mas carnaval não é só um momento de festa. Reflete também na trajetória do nosso país, nas disputas sociais e no sincretismo cultural. Para entender melhor esse processo, nós chamamos os pesquisadores Carolina e Bernardo, que estudam cultura popular e suas manifestações. Bem-vindos! Obrigado, pessoal. Eu e Carol, agradecemos muito o convite de vocês e estamos muito contentes de estar aqui trocando essa ideia com vocês hoje. E complementando mais um pouco sobre o assunto, o carnaval tem diversas influências e entender as suas origens é muito importante para entender o papel dele na construção da cultura brasileira. Para entendermos a transformação do carnaval no Brasil, precisamos primeiramente saber sobre suas origens. Quero saber, Carol, como é que essa festa surgiu? Bom, o carnaval ele possui muitas raízes romanas e essa festa é conhecida como a festa da inversão, do pobre vira rico, do rico vira pobre, e é um período de muita folia antes da quaresma, que antecede a quaresma. E esse período é muita gula, muito exagero, tudo muito, tanto que o deus do carnaval é conhecido como deus da gula, porque a quaresma é o período de inverno europeu, então acaba que é tudo com menos, os alimentos são menos, porque tem menos chuva na Europa, o que acaba tendo menos colheita, menos frutos. E na Idade Média, essas tradições foram incorporadas a conceitos católicos, o que deu origem ao Carnavalle, que é o adeus à carne, pela quaresma, que não vai ter a carne, né? E em Portugal ficou conhecido como entrudo, que foi o que chegou no Brasil colonial. Mas Bernardo, essa questão do entrudo, como que ele se deu no nosso Brasil colonial, no início do carnaval? Bom, inicialmente aqui no Brasil, o entrudo era uma festa popular bem caótica mesmo, né? As pessoas jogavam água, farinha e até frutas podres umas nas outras. Porém, com o tempo, houve uma tentativa de substituir essa festa por parte da elite brasileira, né? Que eles queriam promover mais o baile de máscaras, né? Que era inspirado no carnaval europeu. Porém, essa substituição não deu certo. O que aconteceu foi que o entrudo persistiu e ele acabou evoluindo para o que a gente tem hoje, né? Que é o carnaval de rua e também as escolas de samba. O carnaval brasileiro se diferencia das origens europeias, principalmente pela forte influência das culturas africanas e indígenas. Eu quero saber, Bernardo, como é que essas culturas transformaram a festa? Bom, as matrizes africanas, elas foram essenciais para a construção do carnaval como nós conhecemos hoje, né? Os africanos escravizados, quando eles vieram para cá, acabaram trazendo ritmos, danças e manifestações culturais que se enraizaram na cultura popular. E o batuque, o lundu, o jongo e posteriormente o samba foram elementos fundamentais para essa festa. Bom, mas além dessas influências na música ou na dança, como essas matrizes africanas moldaram o carnaval no nosso Brasil? Bom, nós possuímos a coletividade, a resistência e a celebração da vida, que são algumas heranças africanas que se manifestam no carnaval. E também possuímos as danças, as rodas de dança e os desfiles, que apresentam ainda a memória, a ancestralidade negra, que infelizmente não são efetivamente feitas no dia a dia, além de ser uma expressão cultural e política. E além disso, possuímos também o samba enredo, que apresenta diversas heranças africanas, como o batuque e o canto do trabalhador das senzalas. Bom, além das influências africanas, como que as tradições indígenas influenciaram o carnaval? Bom, os povos indígenas, eles contribuíram significativamente para a estética e a essência na festividade do carnaval. Falando um pouco sobre a simbologia das fantasias, com as penas, as pinturas corporais e os adereços artesanais,
fica evidente essa manifestação indígena. E também eles estão muito presentes na música, com seus cantos e instrumentos, como maracás e tambores. E além disso, também há uma valorização da dança, com expressões ritualísticas e de coletividade que ficam muito evidentes nos blocos de rua e também nas apresentações das escolas de samba. Bom, justamente por essa fusão dessas matrizes culturais, tanto a europeia quanto a africana ou a indígena, a gente pode dizer que o carnaval brasileiro é tão único e especial, certo? Perfeitamente, Adriano, sem dúvida alguma. O carnaval brasileiro ele não é só uma adaptação de festividades europeias, mas sim uma grande reinvenção cultural, onde as culturas indígenas e africanas juntas, elas criaram uma festa única e que representa muito bem a diversidade do nosso país. Né? Hoje, o carnaval é uma das maiores festas do mundo, mas ainda assim é um espaço de disputas. Como que essa tensão se manifesta? Bom, o carnaval ele sempre foi um espaço de resistências, assim como de disputas sociais e econômicas e também políticas. Mas, desde o século XX, o governo tenta controlar essa festa, sendo ele proibindo expressões populares ou então impulsionando os modelos de desfiles das escolas de samba. Mas também, mais recentemente, atualmente, está acontecendo uma mercantilização do carnaval, deixando essa festa cada vez mais cara, devido a patrocinadores que estão investindo nas escolas de samba e também nos desfiles e nos blocos de rua mesmo. Isso deixando a festa mais cara e isso menos acessível. Mas, por contrapartida, a população ainda tenta lutar para deixar essa festa mais acessível e democrática. Bom, mas essa questão dos nossos queridos blocos de rua, eles continuam sendo um espaço de liberdade ou estão caindo cada vez mais nessa ideia da mercantilização ou comercialização do nosso carnaval? Então, o que acontece aí é que a gente tem um embate interessante, né? De um lado, tem a polícia e o governo tentando controlar o carnaval por questão de segurança e ordem pública. E do outro, temos grandes marcas aí investindo em blocos, desfiles e camarotes para tentar lucrar com essa festa. Então o que acontece é que os blocos de rua ainda resistem como um espaço de liberdade e celebração popular, mas está acontecendo aí um crescente processo de privatização, cara. Por exemplo, blocos exigindo abadás pagos e patrocínios massivos. Então, tipo assim, esse embate serve para mostrar como o carnaval ainda é um reflexo das tensões na sociedade brasileira atual. O carnaval brasileiro é muito mais do que uma festa. Ele é identidade, resistência e transformação. A partir das influências indígenas e africanas, ele se reinventou nos últimos séculos e continua mudando. Perfeito, perfeito. Essa mudança não para, né? O carnaval é um espelho do Brasil, mistura de culturas, luta por espaço e, acima de tudo, é uma celebração da vida. Bom, o carnaval, ele não é apenas uma festa. Um dos elementos principais dele, o que representa o carnaval, na minha opinião, é o samba enredo, o samba, né? E ele é um sistema de organização da vida, porque ele mostra valores, matrizes, o Brasil, o nosso cotidiano. Isso é muito importante. Mas, além disso, apesar de a gente ter criticado um pouco o Brasil nesse momento aqui, nesse encontro, é importante falar que o carnaval, apesar do propósito dele ter se transformado nesses estados mais desenvolvidos do Brasil, em que o carnaval foi para desfiles, blocos muito valorizados, que apesar deles terem ficado menos acessíveis, movimenta muito a economia do Brasil. Pode ser indiretamente ou diretamente que as pessoas trabalham no carnaval. Diretamente porque tem pessoas que trabalham o ano inteiro, ficam um ano inteiro no negócio só para poder ir lá no dia e fazer o esperado do desfile do carnaval, que todo mundo espera, todo mundo quer ver, todo mundo está lá para estar no carnaval. E isso é uma representatividade que aqui no Rio nós possuímos e é uma coisa que nós possuímos orgulho disso
felizmente, é uma parte boa do carnaval. E diretamente o turismo que atrai para o Brasil e tudo que movimenta pelo carnaval, gastronomia, hotelaria, é tudo, o turismo mesmo. O Salvador também atrai muito o carnaval, o desfile de lá também é muito famoso, os blocos estão todos muito animados, já é reconhecido e é muito importante isso. O único problema são os estados menores daqui do Brasil que acabam sendo um pouco negligenciados, só que acaba que não tem esse movimento, então não consegue atrair para isso, só que isso aí vamos tentar evoluir e trazer para eles também. É isso, eu agradeço a você que acompanhou o nosso podcast até o fim. Quero agradecer ao Adriano, a Giovana e a nossos especialistas aqui. Muito obrigado, Adriana e Bernardo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o nosso carnaval brasileiro. Obrigado, tchau. Até a próxima. E o Rio de preços divinais, superfatura nossos carnavais. E a pseudo-celebridade fazendo juras de amor à comunidade. Festa da hipocrisia, camarote lado a lado, o político e o bicheiro.